pessoal, vamos para mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre contraste e como a gente pode usar esse contraste para melhorar nossas peças gráficas. Então vamos lá. Eu já criei um documento aqui com fundo preto e um texto em cima com preto um pouco mais escuro para a gente exemplificar o que seria um baixo contraste, né? Então contraste é o que? O contraste é um grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação. Ou seja, o contraste é uma forma que a gente tem de pegar dois elementos da mesma natureza e diferenciar eles, né? Na verdade, dois elementos ou mais. A gente pode fazer isso com infinitos elementos, né? Uma grande quantidade de elementos. Beleza? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou arrastar esse documento para o lado e a gente vai começar, vamos trabalhar primeiro a cor. Eu sei que muita gente acha que o contraste quer dizer somente em relação à cor, né? Só diz respeito ao contraste de cor, mas a gente tem outros elementos para criar um contraste no documento. Basicamente, quando a pessoa vai te dizer, olha cara, não está com contraste nesse texto aí e tal, ela quer dizer que está sem leitura, realmente não está diferenciado o que é figura, o que é fundo, o que é texto, o que é fundo. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, trabalhando só com preto e branco, a gente botando o fundo em branco e a fonte em preto, a gente já consegue ver que está muito mais legível que desse lado aqui, beleza? Pode ver aqui que não tem nem comparação, aqui está realmente muito melhor. Mas a gente pode ver também que a gente tem um texto aqui que não tem contraste. O que eu quero dizer? Ele está dando leitura, beleza, mas a gente não consegue identificar sem ler o texto o que é título e o que é texto corrido, o que é subtítulo. Enfim, a gente precisa e a gente deve aplicar esses princípios de contraste em cima de elementos para deixar nosso material mais profissional. Então eu vou arrastar aqui para o lado um novo documento em cima desse aqui e a gente vai variar aqui peso de fonte, variedade de pesos de fonte. Então a gente vai começar a trabalhar. Eu estou trabalhando com a fonte Roboto, ela é uma família do Google Fonts, ela é gratuita. E a gente pode trabalhar aqui com Black para o título. E sim para a fonte do texto corrido, né? Olha só como a gente já tem aqui um contraste, uma leitura melhor, a gente consegue identificar o que é título, o que é texto corrido. Mas ainda assim a gente tem outras formas de alcançar esse resultado aqui, deixar mais contrastado ainda. Vou trabalhar aqui cor novamente, a fonte do título está em preto escuro, né? Preto, vamos botar aqui um preto totalmente 100%. E aqui embaixo a gente está trabalhando com preto 70%. Olha só como está muito melhor. E a gente ainda tem outros elementos. A gente pode trabalhar com caixa alta para título. Olha, a gente deixa ainda mais evidente. A gente pode trabalhar com peso de fonte com relação a tamanhos diferentes. Olha só, título com 40, com 50 de peso, 50 de tamanho, né? 50 pontos. E o texto corrido com 40 pontos. Olha como a gente já tem mais contraste ainda. E aqui mesmo, não precisa nem a gente criar um outro documento. Não. Vou pular uma linha, vou botar 40 de entrelinha e vou criar um separador. O separador é uma outra forma de criar contraste. Vou dar uma arredondada aqui, vou botar ele na cor do texto de baixo, não ficou exatamente 70. Olha como a gente já tem muito mais contraste do que tinha aqui. Olha só. Olha só. A gente pode, óbvio que a gente tem outras maneiras de criar contraste. A gente pode, ao invés de criar um separador, a gente pode estar criando um elemento de fundo para esse título. Enfim, é porque o separador realmente é uma forma que eu gosto de usar muito. Vou fazer de forma grotesca aqui, mas a gente ainda vai ter outros exemplos ao longo do curso, onde a gente utiliza esse tipo de artifício aqui para poder dar destaque ao título. Aqui no caso eu poderia botar em preto e o título em branco. Enfim, são várias formas que a gente tem de alcançar esse objetivo de criar contraste. No caso aqui, o contraste entre o título e o texto corrido.
Vou apagar esse exemplo aqui, não é esse que eu quero seguir para o nosso exemplo. Eu quero, além de criar um contraste no texto, quero criar um material impactante para vocês verem como que o design pode e deve diferenciar um material gráfico. Vou arrastar para cá que depois a gente faz uma comparação. Então agora avançando, trabalhando com um pouco mais de cores, a gente pode trabalhar com roxo de fundo. Gosto muito dessa combinação aqui. Vou botar um branco aqui também no texto. E vou botar um amarelo meio alaranjado aqui. Eu não vou ficar me aprofundando muito em combinação de cores agora, porque eu vou passar para vocês mais para frente um módulo realmente só voltado para cores, onde a gente trabalha com círculo cromático, cores complementares. Vou explicar tudo para vocês e a gente vai ter uma noção melhor de como combinar cores, né? Mas eu fiz essa combinação, eu gosto muito de usar essa combinação de roxo com amarelo, porque realmente combina bastante, tem um contraste bom para a leitura. E na verdade eu utilizei o roxo, o amarelo e o branco, né? Beleza, olha como a gente já tem uma cara aqui diferente para o material. Já baixei aqui esse elemento gráfico aqui para a gente utilizar. Eu vou falar mais a fundo depois, mas a gente tem algum site que a gente consegue baixar uns elementos gráficos para poder dar um suporte na hora da gente fazer a diagramação, né? Mas isso aí vai ser um assunto mais para frente. Vamos focar hoje em falar somente na parte do contraste. Então beleza, vou posicionar o elemento aqui. Sendo bem claro, eu não estou utilizando o grid para fazer esses trabalhos, como eu estou fazendo só para exemplificação, né? Mas o ideal é a gente criar tudo dentro de grid, trabalhar com alinhamento, tudo certinho para ficar o mais profissional possível. Vocês podem ver também que mesmo não trabalhando com grid, eu trabalho sempre fazendo o alinhamento dos objetos. Vocês podem ver que tá tudo alinhado aqui à esquerda, beleza? Tem um certo respiro para cada lado. E eu gosto também dessa coisa de usar elementos gráficos estourados. É óbvio que a gente tem que pensar sempre na relevância desses elementos gráficos. Eles têm que falar bastante com o conteúdo do texto em si. Mas como a gente está aqui no exemplo prático falando sobre contraste, acredito que não seja a hora da gente ser tão fidedigno não. Então beleza. Trabalhei um elemento aqui na lateral, mudei a cor para um roxo mais claro e a gente já pode ver como deixou o layout mais sofisticado, entendeu? A gente consegue ver que tem um design por trás desse trabalho. E quando a gente então pega essa forma crua e bota aqui do lado, a gente consegue ver, comparar o antes e depois. Olha só como antes não tinha leitura, não tinha hierarquia, não tinha design. E basicamente na maioria dos trabalhos que a gente é contratado para fazer, o objetivo é esse: pegar um material que já está pronto, não está tão bem feito, às vezes até o dono da empresa que te contratou, que fez aquele material, porque na época ele não tinha uma grana para contratar um profissional para fazer, e agora você é a pessoa responsável por dar essa repaginada. Então é exatamente isso que a gente fez aqui, beleza? Então é isso, galera. Contraste é importantíssimo para deixar a peça legível e também para criar hierarquia, né? De criar uma hierarquia para a pessoa ser guiada através da leitura e não se cansar procurando o próximo passo, beleza? Vamos em frente, galera.